Meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estou aqui mais uma vez para poder falar um pouquinho mais sobre a SHI 175. Dessa vez a XRE 190 vai ficar em segundo plano, praticamente não vai ser comentado sobre ela, porque quem hoje vai receber mais atenção é a nossa Shineraizinha SHI 175, ou melhor, nossa Huyang SHI 175, beleza? Vamos começar. Hoje eu queria falar um pouquinho dos problemas da moto, que foi que ela apresentou até hoje. A moto está com aproximadamente 4.000 km rodados. Daqui a pouco eu ligo o painel, mostro tudo para vocês, tá? Mas é um vídeo importante, porque quem vai eventualmente pleitear ser dono dela, é comprar um usado, comprar uma nova, vai querer saber o que é que deu de perrengue até hoje, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu com ela, tá bom? Primeiro, vamos lá. Meu primeiro problema foi a bateria dela. Assim que eu comprei a moto na concessionária, a bateria veio com problema no mesmo dia, a bateria já original. O pessoal lá na própria concessionária de Shinerai pegou e colocou uma bateria nova e fiquei com a vida normal até um tempo aí. Eu daqui a pouco entro nesse tópico novamente da bateria, mas vida normal por um bom tempo até outros problemas acontecerem, tá? Outro probleminha que eu tive logo nas primeiras semanas com a moto, eu percebi esse problema na primeira viagem de todas. Foi aqui, ó, o disco de freio dela. O disco de freio não, o sistema de freio traseiro. Ele não tem marca, não tem nenhuma referência de qual é a marca dele. Aqui onde teoricamente teria a marca em cima é liso, a chapa lisa. Mas ele, não sei se foi um problema de montagem ou de fabricação, deu um problema aqui nessa porca, ela caiu, as pastilhas ficaram soltas e eu fiquei sem freio traseiro no meio de uma viagem, mas não teve nada de risco, mas fiquei sem freio. Mais uma vez voltei à concessionária, o pessoal colocou, arrumou, deixou tudo novinho, deixou tudo funcionando. Diferente do disco de freio da Honda, por exemplo, que é um disco de freio que é da Nissin, de 2 pistões, como a gente consegue ver, lá é um disco de apenas um, beleza? Vamos continuar aqui com os problemas que eu tive. A posterior à bateria, que foi o primeiro, foi o disco de freio. O terceiro problema dela, esse problema já teve um tempinho mais para acontecer, que foi a roda da dianteira empenada, tanto a roda quanto o disco de freio dianteiros empenados. Eu tinha percebido isso há bastante tempo, só que era bem leve. Aí eu deixei assim mesmo, não quis parar para poder arrumar, mas erro meu. À medida que eu fui andando, caí em um buraco esses dias aqui em Aracaju, muito grande, a roda empenou bastante, empenou muito mesmo, aí não teve jeito, tive que levar na oficina. Aí dessa vez não levei na Shinerai, e levei na oficina aqui de um rapaz que costuma fazer bastante esse serviço. Ele desempenou a roda aqui, o aro, tudo certinho, desempenou também o disco, tinha a opção de comprar um disco novo, mas ia ter um custo alto. Eu não, desempena, vai, vê se fica bom. E ficou excelente, a moto tá praticamente sem vibração nenhuma. Quando eu falo praticamente sem vibração, é em 120, 125 por hora. Ela praticamente não está vibrando na direção, ficou super alinhado, super bem feito o serviço de desempenar. E ficou legal. Agora tá massa, ótimo para viajar, melhorou bastante. Ela já veio levemente empenada de fábrica e depois, quando eu caí no buraco muito grande, na mesma hora eu percebi que ficou bem empenado, certo? Aí depois de desempenar o disco dianteiro, inclusive eu gastei 110 reais para desempenar o disco e a roda dianteira, tá? O pessoal tem que desmontar ela, fazer todo o serviço, depois é montar, testar e tudo mais. Depois disso, o defeito na bateria, mais uma vez. A bateria que eles colocaram na concessionária na época, era uma bateria grande, muito grande para o estator dessa moto. Ele gera uma tensão que não é suficiente para poder carregar essa bateria. Eu não sei nem qual era o modelo que eles colocaram, mas dessa vez agora eu levei na concessionária novamente, porque ela ficou sem bateria, tive que ligar no tranco e ela acabou funcionando. Botou a bateria nova, a moto está excelente, com já a sua terceira bateria depois de nova, depois de 4.000 km. Espero que essa agora dure bastante, estou aqui com a garantia dela de 1 ano, enfim. Agora é usar e testar, certo? Aí depois disso, acabaram os defeitos mais importantes que me impediriam de usar a moto. E o restante são só defeitos pequenos, coisas simples que qualquer moto pode dar, mas que são características dela. Por exemplo, punho descascando. O canto aqui do punho, na verdade, só os pesos do punho ficam descascando. Aí eu coloquei uma fita isolante de um lado e do outro. E tá funcionando normal, sem nenhum problema. Outra coisa importante, além do punho descascando, é o tranco na primeira marcha, quando a moto tá fria. Quando a moto tá fria, ela demora para subir o óleo lá da parte de baixo do motor até em cima e para lubrificar consequentemente os discos de embreagem. E demora para poder essa primeira marcha ficar lubrificada. Quando você engata a primeira, mesmo com a embreagem obviamente totalmente apertada, dá um tranco, um tac, que é bem forte. Mas depois que você rodar alguns metros, já fica novo, já fica tudo funcionando. O pessoal de CRF fala a mesma coisa com a moto, com a CRF.
já que depois de pesquisar bastante, estudar bastante, percebi que esse motor é praticamente o mesmo da XRF, ou melhor, da CRF, tava falando errado. É praticamente o mesmo motor da CRF, em cilindrada, em tudo, muito semelhante. Uma penca de peças da CRF pegam aqui, até porque o motor da CRF é o motor da XR200, da CDR200, ampliado, bloco, enfim, é esse cara aqui, ok? Além disso, gostaria de fazer uma menção importante à concessionária da Shinerai. Muito carinho por eles, viu? Realmente tá... Até hoje o atendimento deles foi ótimo. Não tenho o que reclamar. Apesar da moto ter apresentado alguns probleminhas, eu ter tido que visitar a concessionária em alguns momentos. Muito satisfeito. Pessoal muito ágil, muito educado. Especialmente o pessoal da parte das peças, dos serviços. Super tranquilos para resolver as coisas. Quase sempre a moto fica de um dia para o outro. Mas é porque realmente tem uma fila, né? Então a gente tem que obedecer isso. Não é prontamente que eles fazem os serviços. Mas os serviços estão todos sendo executados da forma correta. Troca de óleos, revisões. Sempre que faz revisão lá eu vejo que realmente foi feito serviço. Eles fizeram com carinho, diferente disso aqui, ó. Que eu vou passar pra vocês daqui a pouco uns probleminhas que aconteceram com essa mocinha. O consumo dela, depois que ela amaciou, de certa forma, né, deu uma melhorada, melhorou um pouco. Ele inicialmente estava na casa dos 27 km por litro. Agora o consumo dela tá girando em torno de 30, 32. Pode ser até um pouquinho mais, vai depender de como cada pessoa vai andar, certo? Mas melhorou digamos que uns 15% em média. E também o desempenho dela melhorou, mas o desempenho melhorou um pouquinho. O desempenho ficou melhor, mas como eu já sempre ando com ela com o motor bem cheio, não mudou muito, certo? Ela tá correndo um pouquinho mais sim. Um negócio que o rapaz lá da loja que desempenhou falou foi que o aço dessa roda aqui da frente, ele é muito mole mesmo. Bastante macio. Ele disse, ó, bicho, no futuro, se você quiser, troque por um aço um pouco mais duro, porque esse aço dos aros, tanto dianteiro quanto traseiro, é muito macio. Você sempre cair num buraco muito grande, um buraco mais feio, você vai estar empenando essa roda, viu? Então fique ciente. Não, tranquilo, vamos pra frente aí, quem sabe no futuro a gente vê. A dica dele foi deixar os pneus um pouco menos cheios, é assim que eu tô fazendo. Tô colocando 25 na frente, 30 atrás, libras, para poder, ou melhor, PSI, para poder deixar ele um pouco menos cheio e assim absorver melhor um pouquinho os impactos, tá bom? Além disso, agora eu vou comparar um pouquinho com os problemas da XRE, porque essa moto teve alguns problemas, são poucos como vocês viram, mas houveram. Agora a XRE, que teoricamente era para ser mais confiável, era para ter problemas menores, também apresentou algumas coisinhas. Na primeira revisão que a gente fez da XRE, o pessoal deixou o bujão do óleo mal apertado, a moto veio para casa vazando o óleo. Vazando bastante, aí tu percebeu na hora que saiu da concessionária, percebeu só quando chegou em casa, mas vazou o suficiente para, digamos que uns 50, 100 ml do motor, já faz diferença numa moto que pega 1,2 litro. Além disso, as revisões lá na Honda costumam demorar um pouco mais, infelizmente, mesmo sendo a concessionária de maior porte, a concessionária onde comprei essa moto, ainda assim costuma demorar um pouquinho mais. E o problema principal agora está sendo na caixa de direção. No outro vídeo comparando as duas motos, eu tinha comentado da caixa de direção dela, que estava com um probleminha. Aí eu fui à Honda 3 vezes. E o pessoal, aí na primeira eles disseram que iam resolver. Aí resolveram, teoricamente, ficou funcionando por um dia ou dois, depois ficou ruim de novo. Aí depois falaram que o problema era aqui na pinça de freio dianteira, no disco de freio. Disseram que resolveram, beleza. E aí depois eu levei outra vez, disseram que era normal da moto esse barulho. Aí eu, caramba, eu já tive XRE 300, já tive 3 XRE 300, já tive outra XRE 190. Tô atualmente com a Shinerai SHI 175 e nenhuma delas faz os barulhos que essa daqui faz. Nenhuma delas fazia, das que eu tinha, e essa daqui também não fazia. Depois que voltou da revisão, se eu não estiver enganado, de 6.000 km, começou esse barulho, que quando você está andando em uma pista lisa não aparece, mas quando você pega uns buracos, pega uma via de paralelo, começa um troc, 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 como se a direção aqui tivesse folgada, enfim. Alguma coisa assim, sei que é bem feio. Já levei 3 vezes na concessionária, vou levar uma quarta. E eles não querem resolver, estão falando que é característica da moto, enfim. Tá terrível. Infelizmente estou muito decepcionado com a Honda. E mais decepcionado ainda, depois de pagar quase 30 mil reais numa moto, pra ela tá funcionando feio. Parecendo uma moto velha, bem velha. Com a coluna de direção toda folgada. Diferente da Shineraizinha, que custa 15 mil. E é tudo apertadinho, tudo no lugar, não bate nada, não vibra nada. É uma belezinha. Enfim, fora isso, tudo funcionando nas duas motos. Dá uma ligadinha aqui só pra relembrar como é. Tem um tempinho já que eu não ligo a bichinha, que eu voltei agora do carnaval. Mas é isto, viu? Estamos por aqui, rodando com a Shinerai. E sempre que acontecer alguma novidade, alguma coisa, eu tô por aqui pra poder
mostrar pra vocês realmente o que tá se passando na moto, tá bom? Mas até hoje, até agora, muitíssimo satisfeito. Não imaginei ficar tão satisfeito com ela. Quando eu comprei, eu arrisquei e disse, vamos ver se vai dar certo, né? Tá dando. Vamos ver até quando vai durar, mas por enquanto tá se mostrando um excelente produto, viu?